comecei a assistir O Boneco do Mal, eu tive aquela exata sensação que eu estava vendo um daqueles filmes de terror que passavam no SBT ali logo no final da década de 80, início da década de 90. Aqueles mesmos filmes que só botam medo realmente em criança. Porém, para vocês entenderem melhor a história, o filme conta a história de Greta, interpretada por Lauren Cohan, aquela mesma de Walking Dead, que é uma jovem americana que aceita um trabalho como babá em uma pequena vila inglesa. Porém, o garoto de 8 anos de quem ela tem que cuidar é na verdade um boneco, de quem o casal cuida como se fosse um menino de verdade, encarando como uma forma de lidarem com a morte do filho, ocorrida exatamente 20 anos antes. E em seguida, o mesmo casal, antes de viajar, entrega uma lista de regras, onde Greta tem que segui-las passo a passo para cuidar do tal boneco. Porém, após violar as regras da mesma lista, uma série de eventos inexplicáveis transformam a vida dela em um verdadeiro pesadelo. E ainda nós vamos ver alguns elementos clichês que na verdade não podem faltar em nenhum tipo de filme de terror. Ou seja, uma mansão horripilante escondida no meio do nada, né? Lá no interiorzão, no meio do mato ali na Inglaterra, onde também é incluído algumas estátuas sinistras ali no jardim, alguns animais empalhados pelos corredores que vão dar o tom na transição entre uma cena e outra, e é claro, uma gostosa tomando banho e se insinuando enquanto coisas estranhas começam a acontecer por toda a casa. E sem se esquecer ainda de uma tempestade seguida de trovões e sussurros misteriosos pelos corredores durante a madrugada. Mesmo parecendo ser muito clichê, quando tudo isso se mistura e começam a levar aos nossos olhos a proposta do Boneco do Mal, eu realmente tive a impressão de que eu estava vendo uma espécie de um terror psicológico muito bom de verdade. Sabe quando dá aquele friozinho na barriga, que você automaticamente já leva aquele susto, põe a mão aqui e tal, começa a querer comer as unhas de certa forma? E todos esses fatores combinados, logo quando começam as primeiras cenas e a coisa começa de verdade a se desenrolar, eu tive a impressão de que eu estava me surpreendendo positivamente. Afinal de contas, eu tinha ido ver o filme sem nenhuma expectativa. E a proposta desse tal terror psicológico, ele é enfatizado com alguns momentos colocados exatamente com efeitos práticos, ou seja, aqueles efeitos sem computação gráfica, né, levando você somente através do que está acontecendo atrás de algumas paredes, fez com que eu dissesse para mim mesmo, veja só, nossa, tá parecendo até um filme do Guillermo del Toro, realmente estou me surpreendendo e estou vendo de verdade um bom filme. E você começa a ficar ainda mais intrigado, onde supostamente o tal boneco começa a aprontar das suas, logo ali no início realmente, que a Greta tem que ficar sozinha com ele dentro da mansão, e algumas cenas que realmente você espera, né? Até mesmo tem um quadro, né? Aquele velho quadro que não pode faltar num bom filme de terror, né? Com um retrato da família ou com um retrato de alguma pessoa só. Quando você começa a olhar fixamente para ele e começa a dar a impressão que aquele quadro ele vai piscar para você a qualquer momento. E como eu disse lá atrás, são clichês, mas que funcionam adaptados a uma boa história de terror. Porém, a partir da metade do filme, quando você começa a ficar um pouco mais curioso, né, e começa a se envolver de verdade com a trama, é que eu senti que não só o diretor como o roteirista se perderam completamente dentro do filme. A coisa se transforma de uma maneira brutal, né, onde dá a impressão até que um começou a escrever o roteiro e outra pessoa totalmente diferente terminou de escrevê-lo. A história ela tem uma mutação realmente dentro de um giro de 360 graus, combinando este roteiro do Boneco do Mal com uma réplica de uma porrada de filme de terror que nós já vimos antes. Ou seja, os caras eles não conseguiram continuar a história andando com as pernas próprias, tendo de ir beber na fonte de outras histórias que facilmente você vai se recordar quando eles jogarem a proposta final dentro do filme. Porém, eu não vou resistir e logo de cara eu já digo para você que ainda não assistiu o filme, que após o sinal da vinheta que eu irei colocar, eu irei sim dar spoilers. Afinal de contas, aconteceram algumas coisas
tão bizarras que eu não vou conseguir morder a língua e simplesmente ficar quieto. Portanto, aquela velha mensagem, se você quiser continuar assistindo o vídeo a partir de então, fica por sua inteira conta e risco. Combinado? Então vamos lá! A pergunta é: qual o sentido em que uma garota chega dentro de uma mansão, até então extremamente sinistra, e começa a ver terríveis acontecimentos se espalharem para um lado e outra, e principalmente no momento que ela está mais aterrorizada, ela consegue simplesmente se apaixonar pela porra do boneco? Essa parte do tal carinho fraternal que ela começa a sentir ali pelaquela coisa fria que está do lado dela, simplesmente para reprimir o sentimento maternal do filho que ela tinha perdido ainda há pouco, que quebra, na minha opinião, toda a sequência horripilante e a boa proposta do roteiro, ainda que clichê até então, mas que estava conseguindo nos fazer viajar, e principalmente o que estava me intrigando até então dentro do filme. E a cagada maior se deu quando o cara sai lá dentro da parede lá e vai pra cima de todo mundo. Aquilo é simplesmente uma cópia barata do Massacre da Serra Elétrica. A mesma história, o cara que foi queimado, que teve a sua face extremamente deformada, que era um cara que vivia escondido da sociedade e começa a querer se vingar das pessoas, e o tal casal acaba fugindo para deixar o cara sozinho dentro da casa com as tais iscas, né? Ou as pessoas que queriam deixar para cuidar dele. Olha, eu falando assim dá uma impressão ainda pior, porque dá a impressão que você começa a pegar tudo e fazer um omelete, claro, se aproveitando dentro dessa história que eu disse do Massacre da Serra Elétrica, fazendo essa cagada toda. E só me resta dizer que eu não fiquei contente após eu ter assistido O Boneco do Mal. Porém, eu, Luiz Feliz, vou ficando por aqui, deixando aquele velho pedido para vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal. Dá uma forcinha pra gente aí, também não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e também, como eu disse ainda há pouco, as suas opiniões, que são muito importantes para nós aqui no comentário. Combinado? Um grande abraço!